Ela nasceu em Santo André, São Paulo, tem mais de 20 anos de atuação na estética e ajudou a formar mais de 5.000 profissionais. Com especializações nos Estados Unidos, Espanha, Itália e Peru, ela escolheu Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para abrir a sua própria clínica com foco em tratamentos injetáveis. Vender sempre esteve no seu DNA, mas isso não a impediu que ela passasse por uma falência, um episódio que mudou completamente a sua visão sobre gestão e maturidade profissional. No Clinic Talks de hoje, a gente recebe a doutora Adriana Martinucci. Adri, primeiro de tudo, muito obrigado por ter topado, bater esse papo, contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória, das tuas experiências, do mercado, um mercado em constante mudança que a gente vive, que é o mercado da saúde, principalmente na saúde estética. Então, seja muito bem-vindo ao Clinic Talks. E para o pessoal que não te conhece, não sabe quem é a Adri, eu acho que é sempre bom a gente começar do início, contar um pouquinho da tua trajetória, como é que você conheceu esse mercado, como é que a estética chegou até a Adri Martinucci. Primeiramente, é uma honra estar aqui no podcast. Muito obrigada pelo convite. Já estamos aí juntos, né? Já nos conhecemos há alguns anos aí e é sempre muito bom a gente poder compartilhar esse tipo de mensagem, né? Porque eu acho que inspira muito outras profissionais, né? Tem chão, né? São mais de 20 anos aí de experiência na área clínica, na área acadêmica. Eu comecei na estética e fui evoluindo. E comecei lá meados do ano 2000. Na verdade, assim, eu não escolhi a estética pelo glamour, Thiago. Eu escolhi a estética pela independência que ela podia me proporcionar, né? Porque desde muito cedo eu entendi que a autonomia financeira, ela muda a postura da mulher diante da vida. Independentemente se ela se ela é um arrimo de família, mas isso muda totalmente. E após muitas tentativas, foi somente aos 24 anos que eu me encontrei na estética. Nessa ocasião, eu estava morando fora do Brasil e lá eu encontrei algo que não existia no Brasil, que era a Faculdade de Estética e Cosmetologia. E ali eu vi a possibilidade de ter algo que combinasse comigo. E eu me encantei com a possibilidade de poder gerenciar, poder dominar o envelhecimento. E ali eu vi algo que eu não imaginava que existia, que era um ensino estruturado e levado muito a sério. Só para você ter uma ideia, os meus professores ali eram médicos cirurgiões plásticos formados nos Estados Unidos. Então, eu entendi que eu estava no lugar certo para criar uma carreira de sucesso que combinasse comigo, que me daria domínio, que me daria independência financeira e que estava dentro daquilo que eu acreditava como mulher, como beleza, né? Eu venho de uma família ítalo-brasileira, onde a raiz da beleza sempre foi muito... a gente sempre teve muito isso enraizado. A minha bisavó era uma mulher extremamente bela, vaidosa, e passou por uma guerra. E quando os meus pais vieram para o Brasil, a minha mãe, né, que é a italiana, veio para o Brasil, ela passou por isso e aquela beleza, aquela vaidade não existiu mais. Então, é algo assim que faz parte da nossa raiz, esse resgate da cura pela beleza, da independência através desta carreira que traz a beleza, que traz a autoestima, que traz o bem-estar, né? Então, foi exatamente aí que eu comecei. E, a partir disso, eu não parei mais de estudar. Depois eu vim para o Brasil. Aqui eu fiz outra faculdade, que foi a Faculdade de Biomedicina. Hoje eu sou biomédica, esteta, sou cosmiatra, sou cosmetóloga. Tenho algumas especialidades também. Eu passei por 11 países ao longo desses 20 anos, estudando, fazendo especializações, conhecendo o mercado, né? E eu sempre era daquela assim, que viajava, todo mundo ia comprar roupa, e eu não. Eu ia para dentro das lojas cosméticas, né? Comprar as roupas. Eu me lembro, quando eu estive em Paris pela primeira vez, eu conheci a Sephora, que a gente nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei encantada. E eu voltei
da Europa com simplesmente 80 quilos de sobrepeso de cosméticos. E eu não fui presa, não sei por que motivo. Por um detalhe. Porque eu não tinha, acho que eu não tinha nota, enfim, eu nem estava me preocupando com aquilo. E eu passei pela alfândega com tudo aquilo. Inclusive, esse caso foi parar na capa da Veja, tá? Eu saí na capa da Veja contando essa história. E eu vim na maior inocência, trazendo tudo aquilo, porque a minha grande paixão era poder trazer para as minhas clientes todos aqueles cosméticos, aquelas novidades. Então, assim, eu sempre fui muito ligada a isso. Eu deixava de comprar roupa para comprar os cremes. Então, foi mais ou menos por aí que a gente começou essa trajetória. Legal demais, legal demais. Bom, pessoal, vocês já viram que tem trajetória aqui, Estados Unidos, 11 países, Paris, então tem muita coisa para a gente compartilhar. Eu quero pedir já para o pessoal que está nos assistindo aqui, se puder já deixar o seu like, compartilhar e comentar aqui embaixo o que você espera desse episódio, é muito importante para nós. Mas que bacana, Adri, saber que você teve essa trajetória. Não sabia dessa formação nos Estados Unidos, eu acho que dá um viés totalmente diferente para a nossa conversa, porque tem muita gente também querendo entender um pouquinho mais de como é que funciona o mercado lá fora. Acho que a gente pode falar sobre isso um pouquinho depois. Mas dessa trajetória inicial até a Adri, de fato, se consolidar como uma pessoa extremamente relevante no mercado de estética, palestrante de eventos, mentora de diversos profissionais, teve uma escadinha, né? Acredito que você não começou com uma clínica gigante, não começou com um negócio super, grande. Como é que foi pegar esse conhecimento e, de fato, botar esse chapéu de estética um pouquinho de lado, botar o chapéu de empresário e pensar, poxa, agora eu preciso montar o meu negócio, eu preciso buscar diferenciação, preciso buscar minha carteira de clientes. Como é que foi essa construção? Porque tem muita gente que está nos assistindo agora e provavelmente está nesse estágio de peguei meu canudo, agora o que eu faço? Para onde eu vou? Vou trabalhar num lugar, eu vou ir para uma clínica sublocada, vou abrir meu negócio, mas e o custo? Como é que vai funcionar esse negócio? Então, como é que foi a tua cabeça neste momento? Voltei para o Brasil, tenho conhecimento, sei que eu posso entregar resultado, e agora? Então, quando eu terminei, né? Na verdade, só a gente fazendo uma correção ali, que eu falei que eu morei fora do Brasil, e os meus professores eram formados nos Estados Unidos, mas na verdade eu estava em Lima, no Peru. A minha faculdade foi feita lá. Quando eu terminei ali, eu já montei a minha primeira clínica lá. Então, eu trabalhei por um tempo lá e depois eu vim para o Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil, eu montei a primeira clínica no Brasil e eu cresci muito rápido, Thiago, muito rápido mesmo. Mas eu cresci totalmente sem estrutura. Eu cresci sem gestão. Então, eu abri no Itaim Bibi, aí eu fui para Pinheiros. Eu cheguei a ter uma clínica de 3 andares, um prédio de 3 andares de clínica. E simplesmente eu não tinha estrutura. Então, eu tinha muita técnica, mas não tinha estrutura e eu quebrei. Mas eu quebrei assim, linda, de vender até a minha última maca e ficar devendo durante anos, tá? Então, ali eu entendi o quê? Que crescer sem gestão, sem estrutura, isso tem um preço muito, muito alto, né? Então, nesse início, para mim, primeiro foi algo muito bom, muito grandioso, mas eu pequei na questão da gestão. Eu era muito boa tecnicamente, clinicamente, sempre muito boa, mas não olhava justamente para esse lado que você disse, de empresária, de gestora. Eu só olhava para a parte clínica. Depois disso, eu fiquei alguns anos fora do mercado, muito, muito abalada, e meu coração me pedia para voltar. Meu coração me pedia para voltar. Eu fazia outras coisas, mas meu coração me pedia para voltar. E um determinado dia eu falei, é momento de recomeçar. E aí veio algo que o sucesso nunca me ensinaria, que foi o que o fracasso me ensinou, né? Eu recomecei do zero, num quartinho de empregada de um apartamento alugado no Rio de Janeiro. Ali eu atendia, naquele calor de 40 graus, sem um ar-condicionado. Eu fazia limpeza de pele, eu fazia drenagem, eu fazia massagem, eu fazia todos os tratamentos ali de estética, estética tradicional.
E a partir dali eu comecei do absoluto zero a ir crescendo, né? Então, dali, aí eu já consegui ir trabalhar numa clínica, cheguei nessa clínica, comecei a trabalhar ali como esteticista, depois essa pessoa gostou, me deu todo o setor da clínica de estética para eu tomar conta. A partir dali, eu conheci um sócio, e aí já entrei de sociedade numa clínica e fui conhecendo, fui estudando, fui entrando, e a partir chegou um determinado momento em que eu falei, bom, agora eu não vou mais trabalhar com parceiros, não vou mais trabalhar em clínicas parceiras. Eu atendi, além de ter esse sócio, eu atendia de forma terceirizada em várias clínicas. Então, igual médico, né? Você atende no hospital aqui, outro. Então, eu chegava e atendia. Só que chegou um momento em que eu já estava, digamos que grande, eu já era uma referência, e aí eu falei, eu preciso ter a minha própria clínica. Eu já estava voando alto, eu já estava em palcos como palestrante, rodando o Brasil, muitos cursos, e eu senti a necessidade de ter a minha própria clínica novamente. E foi algo que eu tive que, assim, eu tive que superar, porque eu tinha esse bloqueio de ter tido algo grande, de ter quebrado, e eu consegui, claro, com ajuda, né? Porque a gente não consegue crescer sozinho. Eu tive ajuda de mentores, eu tive apoio, e aí eu consegui montar a minha própria clínica novamente. Só que agora do jeito certo. Crescendo com estrutura, crescendo com gestão, crescendo dentro de um plano onde a gente não coloca somente a emoção, a força de vontade, não, é algo pensado. Então, existiram, né, ao longo desses anos, várias etapas que eu fui passando e que eu fui crescendo para consolidar esse ecossistema que eu tenho hoje, que é a Martinuso Clinic, a Martinuso Academy e a Martinuso Mentoring, que são 3 braços de atendimento, de formação e de mentoria. Legal demais. E é bom a gente mostrar para o público que a técnica, sim, é talvez um dos 3 grandes pilares para ser um profissional reconhecido de sucesso, mas que não foi a técnica que evitou um evento trágico para quem empreende, que é quebrar. E eu queria, antes da gente ir para a próxima parte, Adri, colocar uma lupa no que a Adri de hoje, olhando 10, 15 anos atrás, enxerga que foram os elementos que faltaram ali naquele momento, uma clínica grande, entregando resultado e fazendo acontecer, que foram importantes depois nessa segunda etapa, porque é um evento muito traumático quebrar. Ficam as cicatrizes, fica o medo, fica o receio, e começar pequeno de novo, com humildade, passo a passo, estética tradicional, qualificando, entregando cada vez mais valor para construir de novo uma carteira de clientes e ter tudo que vocês têm hoje aí, é uma jornada longa. Então, o que faltou lá no início que nessa segunda jornada tu falou, não, eu não posso errar nisso aqui, a minha gestão precisa ser dessa maneira? Eu entendi exatamente isso, né, que você pontuou. Técnica, ela constrói habilidade. E gestão, ela constrói uma permanência, né? Então, eu senti que faltava estrutura, faltava... quando a gente começa, a gente é muito eu-presária, né? Então, a gente faz tudo. A gente atende, a gente é a secretária, a recepcionista, a que limpa a clínica, a que faz o marketing, a social media, enfim, somos tudo. Mas a partir do momento que você vai crescendo, que você vai faturando, um erro que eu cometia, eu não pegava esse dinheiro e investia em estrutura. Eu investia somente em produto, em equipamento, mas eu não investia isso em algo que fosse me fazer crescer mais, que fosse me dar mais, digamos, tempo para eu fazer o meu negócio acontecer. Então, e eu sair um pouco do operacional.
Então, assim, sem dúvida nenhuma, foi a estrutura e a gestão. Então, hoje, por exemplo, vou até pontuar aqui o sistema Clínica Experts, que isso é algo assim que quando eu conheci, gente, aquilo assim tirou um peso da minha cabeça. Você lembra, quando eu conheci, eu falei, eu não acredito que exista isso. Porque o que eu mais tenho e assim, eu não tenho uma estrutura grande, a minha estrutura é extremamente enxuta, tá, na clínica. Mas as pessoas que vêm à organização acham que eu tenho 15 pessoas trabalhando. Por quê? Porque o sistema, ele me deu um gerenciamento financeiro, que eu precisaria de um gerente financeiro para fazer isso. Ele me deu todo o domínio da contabilidade, que hoje eu não preciso pagar contador, basta eu usar o sistema e eu tenho uma contabilidade online, porque o sistema faz tudo para mim, eu simplesmente mando e pago os boletos de impostos. Ele faz toda a gestão de CRM das minhas pacientes, ele faz toda a gestão, por exemplo, eu chego no final de semestre, eu quero entender aquilo, o que vendeu mais, o que não vendeu, como é que foi, estoque. Então, se você for pensar em cada ponto desse, é um funcionário para gerir estoque, é um funcionário para financeiro, é um funcionário para marketing, marketing que eu falo, o CRM, né? Para ligar para o paciente, para fazer todo esse acompanhamento, as notificações, o agendamento, que ele faz praticamente sozinho, e agora a IA, que atende os nossos clientes pelo WhatsApp. Então, assim, gente, aqui eu já elenquei 5 ou 6 funcionários. Então, hoje eu consigo trabalhar muito tranquilamente com a minha assistente, com uma recepcionista que vai se concentrar no acolhimento da minha paciente, do meu paciente, e um gestor da clínica. Simplesmente isso, né? Então, assim, o sistema, ele veio, e aí a tecnologia nos ajuda muito, né? Muita gente ainda não tá usando a parte boa da tecnologia, a parte boa da inteligência artificial, que a gente consegue reduzir muito isso. Quando você consegue reduzir esses gastos, você aumenta muito o lucro final, né? Porque às vezes você pode faturar, você pode faturar 50 mil por mês. Ok, mas e as suas despesas? De repente você está tendo 40 mil aí de despesa. Então você pode enxugar muito isso daí, né? Então, sem dúvida, Thiago, foi isso. Esse fracasso trouxe exatamente isso. Antes eu fazia só o que eu gostava e agora eu faço o que tem que ser feito, mas, de novo, né? O sistema nos ajuda muito, porque tira um peso de algo que a gente não estudou para isso, né? Eu não estudei para ser empresária, eu não fiz administração, mas, ainda que eu tenha um gestor, eu preciso sentar e conseguir ver por uma ótica onde eu entendo aquilo para que eu tome decisões, porque cada decisão acarreta numa responsabilidade. E eu preciso estar ciente, eu preciso ter todos aqueles dados ali para eu tomar decisões em relação ao meu negócio. E eu acho que isso é um grande gap nas profissionais, principalmente nas profissionais iniciantes. Eu acho que falta muito essa maturidade de posicionamento. Todo mundo quer sair da faculdade, eu quero montar o meu consultório, mas ela só pensa no atendimento. Então, se você quer de fato crescer, se você quer de fato ter um consultório ou uma clínica estruturada, ainda que não seja uma coisa grande, e principalmente ainda quando não é uma coisa grande, você precisa realmente ter esse controle, porque é só com essa base sólida que você vai conseguir escalar. Justo. E, bom, uma camada interessantíssima aqui de conhecimentos. Porque muitas donas de clínica não conseguem entender que à medida que saem da faculdade, colocam esse chapéu de empresária, e a mentalidade de dono não é delargar, não é eu vou passar isso aqui para alguém fazer e vou focar só na técnica. Por mais que eu não goste, e muitas vezes, principalmente as áreas que eu menos gosto, são as que eu mais tenho que estudar e tenho que aprender, para que eu não tenha problemas ali na frente. Como a gente vê muito aqui. Hoje o Clínica Experts tem mais de 8 mil clínicas na nossa base, mais de 20 mil usuários, e a gente vê muitos problemas de pessoas que chegam até nós pedindo ajuda, por quê? Porque começaram errado,
e começar errado dá muito mais trabalho ali na frente, porque eu tenho que consertar um monte de coisas que eu não fiz na base, onde era muito mais fácil, mas que delargaram funções que são core, como gestão, contabilidade, vendas, relacionamento com o paciente, porque são extremamente apaixonados e apaixonados pela técnica. E a estética traz isso, as pessoas são muito apaixonadas pelo estudo científico, pelo cosmético, pela eletro, pelos novos conceitos que aparecem aqui de tempos em tempos, mas colocar esse chapéu de empresário de fato, entender que você está tocando um negócio e que esse negócio para dar certo exige muito mais do que a técnica, talvez seja o primeiro passo. Entrando um pouquinho mais aqui no mercado da estética, o mercado de estética é um mercado muito cíclico, né, Adri? A gente vê os ciclos com muita clareza e a gente está num ciclo muito interessante hoje, com muita tecnologia embarcada, com inteligência artificial vindo muito forte, com essa necessidade de uma estética mais natural. A gente passou por ciclos de certo tipo de exageros, enfim. Como é que está a tua leitura hoje, né, de uma pessoa que palestra em eventos, que tem uma série de mentorados, do mercado da estética e quais são os nossos próximos passos aqui para os 5, 10 anos que vem pela frente? Eu já, desde o meu início, né, eu sempre acreditei em algo na estética. Eu sempre acreditei que a estética, ela, muito mais do que lidar com a aparência, ela lida com algo muito maior, que é o emocional das pessoas, né? E eu vou falar mais aqui de mulheres, porque é o meu foco, é o que eu me especializei em mulheres mesmo. Eu entendi ao longo desses 20 anos que cada vez que a gente está fazendo um botox numa paciente, um lábio na paciente, a gente está curando uma ferida na alma desta mulher. Porque ela está ali, não porque ela quer ficar com lábios volumosos, ela está ali porque ela quer se sentir bem quando ela se vê numa selfie. Porque ela quer que o marido dela, o companheiro dela, olhe para ela e diga: nossa, como você está linda hoje. Né? Ela quer poder ir a uma festa de amigas da formatura dela de 20 anos atrás e ela vê que ela é uma das que está mais bonita, melhor, né, do que as outras. Então, eu sempre acreditei nisso. E eu sempre utilizei a estética como esse recurso de cura, tentando justamente resgatar a autoestima daquela mulher através, sim, dos procedimentos estéticos, mas sempre com muita cautela, sempre com muita elegância, sempre com muita naturalidade. E a gente sabe, né, que modinhas vêm, modinhas vão, mas eu nunca acreditei nas modinhas, porque o que dá certo com 25 anos não dá certo para uma mulher de 45 anos. Cada uma tem a sua necessidade. Então, a estética, a primeira coisa que é você entender qual é a identidade daquela mulher. O que ela está procurando, porque ela acha que aquilo vai resolver o problema dela. Né? Então, quando você entende isso, esse core da pessoa, você consegue personalizar um tratamento de acordo com aquilo que vai atender a essa pessoa, que vai resgatar a autoestima dela, que vai melhorar a confiança dela e você vai conseguir reposicionar essa mulher, seja num relacionamento, seja dentro da família como um pilar, seja como uma líder profissional. Essa mulher ela vai ter mais confiança nela, de se posicionar, de soltar a sua voz, de dizer quem ela é para o mundo. Seja ela dentro do lar dela, seja ela na igreja que ela frequenta, na empresa dela. Então, ela vai se sentir muito melhor em relação a isso. Então, eu nunca fui de modinhas. E o que eu noto atualmente é que, graças a Deus, o mercado está entendendo isso. Que o que dita não é o exagero, não é a moda, não é o hype da internet, não. Então, agora, 2026, nós estamos vindo, né, com o conceito
de uma beleza mais natural, de uma beleza que respeita a identidade da mulher, que não é porque eu já estou com 45, com 48, com 50 anos que eu preciso passar por procedimentos para ficar com cara de 25, 30. Não vou ficar caricata. Se eu sou uma mulher de 50 anos, eu quero estar na minha melhor versão dos 50 anos. Eu quero estar com uma boa pele, eu quero estar com um bom cabelo, eu quero estar com uma expressão descansada. Eu não preciso estar com 5 ml de preenchimento nos lábios. Eu não preciso estar com maçãs enormes. Não. O que eu preciso estar é com o rosto saudável, com o rosto descansado. Como que eu faço isso? Através de procedimentos personalizados, mas, sobretudo, entendendo essa paciente e utilizando os meus recursos, a minha técnica, o meu know-how para conseguir entregar isso daí. Então, hoje nós estamos nesse momento e que eu, de verdade, espero, torço para que esse movimento ele continue, ele perdure aí por décadas, porque a gente precisa voltar a valorizar a identidade, a beleza de cada pessoa. Nós não queremos ser todos iguais, né? O mundo todo igual, ele não tem graça. A beleza do mundo, do universo, são as nuances. Então, a gente deve preservar isso daí. E, afinal de contas, né, somos criaturas divinas. Então, cada um veio com a sua perfeição, com a sua beleza. E é isso que eu acredito, Tiago. É legal, enquanto eu estava escutando aqui, porque eu vivi várias ondas da estética. A onda do aparelho, da eletro, a onda do protocolo. E estar nesse momento onde existe um entendimento de uma massa crítica do mercado de que precisa se levar em consideração a individualidade de cada paciente e encontrar os recursos necessários para fazer com que ele encontre a sua melhor versão, como você muito bem trouxe, é algo muito bacana de entender que a estética está servindo o melhor que ela pode servir para a sociedade e para a autoestima das pessoas. Então, fiquei pensando aqui, porque quando eu comecei, poxa, era a criolipólise, era o aparelho do momento, depois veio o microfocado, e aí as coisas foram acontecendo, então tudo muito baseado em eletroterapia. Depois uma onda muito forte de protocolos com ABC, nome assim, então uma técnica que era entregue de uma única maneira, sem levar em consideração a individualidade do paciente. E chegar nessa fase aqui é muito bacana, porque o mercado todo, toda a cadeia do mercado, as empresas, as companhias de cosméticos, de eletroterapia, os pacientes, os profissionais, as clínicas, todo mundo sai ganhando desse jogo. E é muito bacana também entender e mostrar para o pessoal como é que a gente pode utilizar o melhor desse momento para comunicar também a nossa marca pessoal e se inserir nesse mercado de uma maneira extremamente estratégica. Porque outro gargalo, outro medo, receio que grande parte das pessoas que estão nos assistindo tem poxa, agora eu preciso gravar vídeos, eu preciso fazer conteúdo, eu preciso vender o meu peixe. E as pessoas, assim como não aprenderam a gerenciar, a gerir negócios, não aprenderam a vender. Então, como é que a gente pega e coleta esses elementos, a minha história, as minhas habilidades, a minha entrega de resultados, meus cases de sucesso, para, de fato, criar uma estratégia pensando nessa pessoa que está começando, que está dando seus primeiros passos, de como é que ela se insere no mercado para poder, de fato, começar a girar a roda e atrair os seus primeiros pacientes. Acima de tudo, eu acho que a pessoa tem que ter a sua verdade, tá? Então, o que ela acredita? Qual é a verdade dela? Então, a minha verdade é essa que eu acabei de expor. Nós precisamos entender que o Brasil ele não é mais um país jovem. Ele é um país onde nós já estamos pensando muito na longevidade. Algumas décadas atrás, o Brasil era conhecido como um país jovem. Agora, não. Então, por isso que a gente está tendo aí, os 50 de hoje são os novos 30, né? Que o pessoal tem falado aí. Por quê? Porque a gente está vivendo mais e a gente quer viver mais com qualidade de vida. Isso daí é muito importante para quem está começando, olhar para esse mercado. Mas, por um outro lado, a gente entende também que quem está começando, muitas vezes, é uma profissional muito jovem.
Então, a minha recomendação é a seguinte: qual é a sua verdade hoje? Porque a verdade da Adriana há 20 anos atrás era uma, a minha verdade hoje é outra, né? Então, o que é que você acredita? O que faz o seu coração cantar? E a partir daí você começa a se posicionar. Muitas vezes as pessoas não sabem muito bem, Tiago, o que é me posicionar? É eu fazer uma banca? É eu ostentar? Não, não é isso. Se posicionar é você expressar a sua verdade. Se você acredita numa determinada coisa, você vai se posicionar nesse sentido. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu nunca acreditei em procedimentos que a paciente deita, levanta, ela é outra mulher. Ela é completamente diferente. Eu coloquei ali 30 ml de preenchimento e ela levantou completamente diferente. Ela pode levantar linda, infinitamente mais bonita do que o que ela era. Mas eu não acredito. Essa não é a minha verdade. Eu sinto que a pessoa pode se olhar no espelho e ela pode não se reconhecer. Então, eu não gosto desse tipo de procedimento, eu não faço esse tipo de procedimento. Quando eu faço um full face, por exemplo, eu gasto no máximo 6, 7 ml, porque eu acho que toda mudança tem que ser gradual, até para que essa pessoa possa internalizar isso. Então, qual é a sua verdade? E comece a falar sobre ela. Ai, doutora, mas eu não tenho cases ainda. Não importa. Se posicione, porque as pessoas vão se encontrar. Se você acredita, por exemplo, que uma pele bem cuidada, uma pele sem melasma, ela vai transmitir que você é uma pessoa que tem um autocuidado, que isso vai te dar mais visibilidade, isso vai fazer com que você transmita mais confiança. Então, fale sobre isso, porque você vai impactar pessoas que têm afinidade com a sua verdade. Não tente ser a blogueira da vez, que você não combina. Às vezes eu vejo não só estudantes que estão saindo da academia, da faculdade, mas profissionais, até médicos, falam assim, olha, mas eu não vou fazer blogueiragem. Eu falo, mas não precisa disso. Qual é a tua verdade? Em que você acredita? Eu acredito nisso, nisso, nisso. Exponha. Fale para o mundo, porque se você não falar isso para o mundo, o outro, que sabe menos do que você, que tem menos capacidade do que você, que estudou muito menos do que você, ele vai falar. E o seu cliente, que poderia ser seu, ele vai ser impactado por esse outro profissional, que não é nem tão bom quanto você. E hoje, qual é a janela para a gente falar? É a internet. Então, use as suas redes sociais nesse sentido. Agora, tem um jeito certo de fazer isso, né, Tiago? Um jeito certo de fazer isso, um jeito profissional de fazer isso, que eu apanhei muito também, mas a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, sempre o último post vai ser melhor do que o anterior. Então, comece, depois você melhora, e assim você vai. Exato. Eu acho que é tudo uma questão de prioridade, né, Adri? Porque as pessoas não colocam definitivamente isso como uma prioridade. O fato de gravar conteúdos, de expor a tua verdade, de tirar aquele momento para gravar e no início o pessoal erra, vai de novo, e aí fala uma vírgula errada e quer gravar todo o vídeo novamente. A gente está vivendo um momento muito bacana que é, primeiro, a democratização de um meio de comunicação de massa como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, então a gente consegue chegar a um número gigante de pessoas com um custo muito baixo, ao mesmo tempo que essa democratização está disponível para todo mundo, então a gente tem uma concorrência muito maior e muito mais players brigando pelos mesmos pacientes. Então não é nenhuma questão mais de e se, será que eu vou fazer conteúdo, será que eu preciso botar a cara ou não? Hoje, para mim, é indispensável, é uma coisa crucial para quem quer ter sucesso, a não ser que você tenha algo muito pequeno, regional, e você não quer, de fato, expandir a sua marca. Então, é muito importante que as pessoas entendam a prioridade que tem que ter dentro do negócio. Porque eu sempre digo que são 3 pilares que eu preciso para ter sucesso dentro de uma clínica, dentro de um supermercado, de uma farmácia, de qualquer tipo de negócio. Primeiro, a minha entrega, o meu produto, o meu serviço tem que ser impecável. Se eu não tiver uma boa entrega, não existe marketing que salve um produto ruim. As pessoas até vêm a primeira vez, mas depois nunca mais voltam. Agora, eu preciso ter um marketing muito bem feito e uma entrega impecável. Mas
quando eu começar a girar essa roda, eu preciso de fato ter gestão para saber onde que eu vou alocar esse recurso, os investimentos que eu preciso fazer, qual dessas partes é a minha parte e como que eu vou aumentando o meu rendimento ao longo do crescimento do meu negócio, porque o que a gente mais vê aqui é as pessoas misturando os caixas pessoal e profissional, e isso é a receita para conseguir quebrar uma clínica. Então, ter marketing de fato na agenda, se preocupar com a sua marca pessoal, se preocupar com como que eu empacoto essa verdade que você muito bem trouxe e levo ela para o maior número de pessoas, é algo crucial para poder crescer o negócio. E então, só para pontuar, algo bem importante é a constância, né? Porque assim, começar a fazer, todo mundo começa e faz. Só que a diferença em quem atingiu o sucesso, e o sucesso para cada um é relativo, né? É a constância. Não importa que você... mas eu só consigo postar 2 vezes por semana. Ok, mas poste o ano inteiro, 2 vezes por semana. Esteja lá. Por quê? Porque, como você falou, às vezes a pessoa tem uma coisa pequena, regional, ela não quer crescer tanto. Mas, quando alguém falar de você, ainda que seja por indicação, a primeira coisa que a pessoa vai pegar é isso daqui. Ela vai pegar o celular e ela vai falar, qual é o nome dela? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, você precisa ter ali a tua vitrine, né? E, falando nisso, o Clínica Experts também tem essa parte, né? Onde a gente tem ali arquivos prontos, posts prontos já, só para você adaptar para o seu negócio. Então, você não precisa estar com a cara no vídeo todos os dias. Você pode fazer um calendário ali completo, deixar já programado e, eventualmente, 1 vez por semana, você vai aparecendo e vai começando pouco a pouco, mas você precisa estar lá. Entenda que hoje o seu currículo é o Instagram, é o TikTok. Exato. Né? É isso. E estão vindo novidades no módulo de marketing que em breve a gente vai lançar também. Olha o spoiler. Vai ficar melhor ainda. Legal. E ainda sobre esse tema que eu acho interessante falar é que o conteúdo que está colando hoje e que está dando maior nível de alcance e engajamento é o conteúdo mais orgânico possível. Quando eu comecei há 10, 12 anos atrás, a gente tinha toda uma preocupação em criar conteúdos com uma boa iluminação e né, estar sempre impecável, com melhor roupa. E à medida que as redes sociais foram entrando na vida das pessoas, o pessoal entendeu, poxa, esse conteúdo aqui eu assisto na televisão. Se eu quiser assistir um conteúdo impecável, muito bem iluminado, Projac rodando, eu vou assistir conteúdo na televisão, no Netflix, no HBO. Aqui eu quero me conectar com pessoas. Então, a gente vê hoje uma onda de conteúdos extremamente orgânicos, com esse microfonezinho dentro do carro, no banheiro, escovando o dente, cuidando do filho. Então, assim, as pessoas têm uma falsa impressão de que, meu Deus, eu preciso aparecer sempre impecável, quando é inversamente proporcional. As pessoas querem conhecer o lado humano para poder se conectar e entender, poxa, gostei dessa pessoa, eu vou fazer procedimentos estéticos com ela. Então, a inversão eu preciso me conectar com a pessoa para depois escolher ela para servir um produto ou um serviço. E isso torna as coisas ainda mais legais. Porque a verdade aqui vem muito mais à tona. Eu não consigo fazer um personagem no meu dia a dia, na minha rotina. Isso não é viável. Eu tenho que ser eu mesmo. E as pessoas certas vão vir. As pessoas certas vão conectar com aqueles valores que eu estou trazendo. E aí fica muito mais legal de criar uma base de pacientes, de clientes, enfim, o nome que cada um aqui usa, porque no fim das contas eu estou criando uma comunidade. E quando eu tenho comunidade, as pessoas vão se ajustando ao redor da minha marca, dos valores que eu estou comunicando, e o fato de reter e fidelizar, que sempre é um assunto que a gente traz aqui, o pessoal sempre tem muita dificuldade. Poxa, Thiago, estou com dificuldade de fidelizar, o paciente veio 1, 2 vezes, depois não vem mais. Quando eu tenho uma comunidade ao redor do meu negócio, as pessoas tornam aquilo cada vez mais vivo e eu tenho quase que evangelistas, vendedores, advogados da minha marca trabalhando por mim. Então, se a gente puder dar uma dica aqui para finalizar esse tema, criem conteúdos, porque isso vai agregar valor para você, para os seus pacientes. E muitas vezes a pessoa chega aqui e fala, poxa, eu tenho uma base, eu não tenho agenda para os próximos 3 meses. E você vai olhar o Instagram dessa pessoa, ela está criando conteúdo todo dia.
Por quê? Porque ela está fazendo manutenção de base. Ela está comunicando com as pessoas que já são pacientes dela, porque existe um senso de comunidade muito forte ali. Então isso é muito bacana. Outro ponto que eu gosto de perguntar é assim, né? Ninguém cresce sem um segredo, uma receita da Coca-Cola, um ingrediente secreto, assim. Que é quando a pessoa de fato chega para fazer aquela primeira consulta de avaliação. Como é que é esse momento da Adri? Assim? Porque cada um tem um jeito de fazer, cada um faz de uma maneira, cada um tem o seu método, sua metodologia para fazer aquela primeira consulta, que ela é uma consulta, ela já faz parte do tratamento, mas muitas vezes é ali que eu vou conseguir, de fato, finalizar uma proposta ou evoluir com esse paciente. Como é que você lida com esse momento, Adri? Bom, a primeira pergunta que você fez, né? Quando a gente fala em relação a aparecer nas redes sociais, a ter um relacionamento com o nosso cliente, super de acordo. Depois da pandemia, as pessoas não querem mais se relacionar com marcas, elas querem se relacionar com pessoas, né? A pandemia, esse distanciamento que a gente teve, isso nos mostrou o quanto é importante os relacionamentos com as pessoas, essa troca. E cada vez isso vai aumentar mais com o uso da tecnologia e principalmente da inteligência artificial. Então, cada vez mais, esse vai ser, digamos que um recurso escasso, que é essa relação que a gente tem. E eu costumo dizer, inclusive para as minhas mentoradas, que a maioria são profissionais autônomas, né? Que ela tem um ativo extremamente precioso, que é o que eu tenho e o que eu implemento aqui na clínica. As minhas pacientes, né? Elas não são tratadas pela minha equipe, elas são tratadas pela doutora Adriana. Sou eu que toco nelas, sou eu que estou com elas ali. A minha equipe me ajuda, me assiste, mas quem toca nela sou eu. E isso é uma das grandes, da grande carência que a gente tem tido no mercado. Muitas vezes você chega numa clínica linda, exuberante, com valet park, você deixa um rim lá, né? Deixa um carro lá. Aquela médica ou aquela profissional, a dentista, a biomédica, enfim, quem está lá atendendo, faz uma consulta maravilhosa, você fecha um protocolo, paga não sei quantos mil. Quando você começa o tratamento, você nunca mais vê aquela profissional. Você vai ser atendida pela equipe. Então, isso é uma grande frustração que temos tido no mercado. Então, quando você tem a sua paciente, atenda essa paciente, acolha essa paciente. O que vai acontecer com isso? Ai, Adriana, mas aí eu não consigo atender todo mundo. Ótimo, aumente o seu ticket. Você começa a aumentar o seu ticket porque você tem esse valor. A pessoa sabe, ela tem certeza que quem vai fazer a toxina dela vai ser a doutora Adriana, não vai ser a assistente que trabalha com ela, não vai ser uma outra biomédica que está com ela, vai ser a própria doutora Adriana. E aí, indo para a parte da consulta, qual é o grande segredo? Como que nós trabalhamos aqui dentro da clínica? E a gente sempre revisita isso, que a gente chama que é o pilar do poder. Né? Nós temos 5 pilares: pilar da elegância, do prestígio, da autoridade, do poder e do domínio. Nesse momento, a gente utiliza muito o pilar do poder. O que é isso? É o 80-20. A partir do momento que essa paciente entrou em contato com a gente, que é uma cliente em potencial, através do WhatsApp, a gente começa todo um trabalho de uma autoridade projetada, para que ela entenda quem é a doutora Adriana, quem ela está procurando. Ela provavelmente foi impactada por algum anúncio nosso. Então, quem é a doutora Adriana? A gente já começa a fazer esse trabalho ali. Depois, nós vamos mandar para ela algo que é fantástico e que, de novo, tem dentro do sistema, que é uma ficha, um pré-atendimento. Só que essa ficha a gente não manda uma pré-anamnese. Ah, você já fez procedimento, você tem alergia. Não.
a gente vai mandar uma ficha intencional para essa paciente. E essa ficha intencional ali vai me dar todas as informações que eu preciso para eu conhecer essa paciente. Então, ela está tendo essa disfunção desde quando? Por que ela está querendo tratar isso agora? O que a motivou? Por que ela acha que a doutora Adriana vai resolver esse problema dela? Qual está sendo o custo dela não resolver esse problema? O que esse problema está impactando na vida dela? Perceba? Então, quando eu leio isso, eu sei com quem eu estou falando. A partir daí, eu vou ver quem é essa pessoa. Eu vou na rede social dela para eu entender qual é o nível que ela está, o nível de consciência que ela está daquele problema. Eu preciso saber se ela já foi atrás, o que ela já fez, o que ela já tentou para resolver isso e não deu certo, por quê? Né? Então, quando ela senta na minha frente, e isso, então, quando volta essa ficha para mim, ela preenche, já cai no meu sistema, eu já reviso isso. Quando ela senta para mim, eu já tenho ali quem é essa pessoa, qual é a dor dela. Né? E ali eu consigo me concentrar nos 20%, que é o quê? Que é justamente a minha avaliação técnica. E aí sim a gente vai fazer toda uma avaliação. Mais uma vez, o sistema me ajuda muito, porque eu gosto muito do tete-a-tete. Então, a gente ali tem uma ferramenta de gravar a nossa consulta. Então, eu falo com a paciente, eu aviso, eu falo, olha, eu vou começar a gravar aqui no meu sistema, porque ele vai transcrever tudo isso e vai me transformar isso daqui numa anamnese para que eu possa te dar atenção, para eu não ficar digitando. E ela acha isso incrível. Então, a gente toma um café juntas, a gente conversa, e ali, Tiago, 90% bate-papo e 10% a gente fecha, porque o 10% é só o racional dela, para ela saber se ela vai parcelar em 10 vezes, se ela vai querer um desconto à vista. Então, eu acho que isso daí é algo que tem nos ajudado muito nesse sentido, é fazer esse 80-20 utilizando os recursos que a gente tem para isso. Legal. Como fica mais leve olhar para vendas dessa maneira, né? Porque eu consigo ter informações. Então, os formulários, o Clínica Express, a própria Ana pode extrair essas informações e qualificar. A Ana, inteligência artificial que atende no WhatsApp das clínicas, quem não conhece, depois o pessoal vai deixar o link aqui embaixo. E eu tendo informações, entendendo as frustrações, os medos, os desejos, as tentativas pregressas, indo lá na rede social do meu paciente, entendendo como é que é o estilo de vida dele, tem família, não tem... Então, assim, tem muitas variáveis que tornam esses 90% de bate-papo um fechamento quase que óbvio, e depois um alinhamento de formas de pagamento e andamento do tratamento como um todo. Então, Exato. O pessoal acaba criando uns monstros de venda, assim, meu Deus, mas eu preciso falar isso, tem que ser dessa maneira. E quando a gente entende que existe um causa e efeito, a pessoa está numa situação, ela tem um problema, esse problema gera uma implicação que pode criar outros problemas na vida dela. E a partir desses 3 primeiras partes, a gente tem uma necessidade, que é o tratamento que a gente vai colocar na vida dela para resolver esse problema, tudo fica mais simples e tudo vira um bate-papo, tudo vira uma conversa muito franca e muito honesta. Então, o pessoal que está assistindo aí, tome nota, volte um pouquinho o vídeo aí, porque a Adri deu uma aula aqui para a gente sobre vendas. E Adri, sei que deve estar corrida aí a tua rotina, a agenda é super disputada, e para a gente se encaminhando um pouquinho mais para a parte final, você teve uma primeira fase na estética, crescimento muito rápido, falta de gestão, um recomeço, passo a passo, chegando onde você está hoje, e provavelmente nos próximos 10 anos, 20, 30 anos, você vai estar nesse mercado ainda, transformando a vida das pessoas. Mas o que daqui 10 anos você quer olhar para trás e ver, poxa, valeu a pena? Que mensagem a Adri de hoje mandaria para a Adri do futuro? E acho que essa mensagem vale muito para o pessoal que está aqui nos assistindo, que, de novo, né, está em dúvida, está no meio do caminho, não sabe se está no caminho certo, está cansado, muitas vezes por falta de processo, não está utilizando tecnologia ainda nos seus processos gerenciais. Qual mensagem você daria para a Adri dos próximos 10 anos? Eu acho que
não confundir movimento com crescimento, né? Na estética a gente aprende muito sobre técnica, mas quase ninguém te ensina a estruturar uma carreira. E quando chega aquele momento que a gente já sabe muito tecnicamente, é justamente o momento que a gente não sabe se organizar. E é nessa fase que muitas profissionais competentes, elas começam a duvidar de si mesmas. Então, eu acredito que a maturidade profissional, ela começa quando a gente para de querer fazer mais e começa a escolher melhor, Thiago. Quando você entende que você não precisa de mais cursos, você precisa de verdade de direção. Tá? E eu vejo que o mercado de estética hoje, ele está precisando muito de profissionais maduras, de profissionais estruturadas, de profissionais conscientes do seu próprio posicionamento. É isso, de fato, que vai elevar o nível do nosso setor. É justamente isso que eu acredito. Quando a gente tem clareza, quando a gente se posiciona, a gente eleva o nível e o resultado, o sucesso, o faturamento, isso é só uma consequência. Sensacional. Adri, antes de finalizar, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais, no Instagram, no YouTube? Como é que o pessoal descobre um pouquinho mais sobre o teu trabalho de mentoria, de treinamento também? Fala para a gente poder colocar aqui embaixo na descrição um pouquinho dos teus contatos também. @dra.adrianamartinuso. Lá é o meu Instagram. Lá na bio vocês terão acesso a toda a parte da Martinuso Academy, a Martinuso Mentoring. E para quem quer se atender também a Martinuso Clinic. Então, tá tudo lá, toda a minha agenda, o que eu faço e muito conteúdo para profissionais que querem elevar aí o seu nível na sua carreira, especializações, cursos online, mentorias e cursos presenciais também. Então, é só entrar lá e ser feliz. Perfeito. Adri, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter topado bater esse papo. Pessoal que está assistindo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, porque vem muita coisa boa por aí. Um super abraço, obrigado, Adri. Muito obrigada. No próximo episódio do Clinitalks. Muito obrigada, Thiago. Foi uma honra estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau.